Agora, Tiagão, você hoje é um profissional já consolidado, tem bastante experiência, já ajudou aí muitas empresas a serem vendidas, tem construído aí uma história bastante legal, ajudando os empresários a se estruturarem e crescerem. Mas como é que isso começou? Voltar um pouquinho lá atrás, né? Hoje você tem a carreira consolidada, muito conhecimento e ajuda essas empresas aí a seguirem. Mas isso tudo começou onde, quando, como? O que que você foi Legal. estudar para então se tornar uma pessoa que ajuda as empresas a seguirem saudável? Legal, Léo. Boa pergunta. Na verdade, eu comecei minha carreira, né? Sou formado em ciências contábeis, né? Trabalhava numa indústria de 17, 18 anos, então chega o momento que você tem que escolher qual faculdade vai fazer, né? Como eu já estava na empresa lá e eu vi o contador lá, né? Trabalhando e tudo mais, e ele incentivava bastante, né? Não, faz contabilidade. Fiz contabilidade. Eu nem sabia que era auditoria, né? Uhum. Peguei só a visão do contador. Mas aí entrei na faculdade e tal. Aí na faculdade eu vi uns amigos todos de gravatinha, né, com maletinha. Falei, o que esses caras fazem, né? Era uma turma que já tava na auditoria, né? E eu achei legal aquele negócio. Eu fui conversando com eles e tal, né? E eu vi que eles chegavam 10 da noite. A faculdade terminava 10h30, chegava às 10, né? Chegar sempre no finalzinho, né? Finalzinho. Falei, cara, o que esses caras fazem? Por que chegou às 10, né? Aí fui, enfim, entrei no mundo, né? Conversando com eles e tudo mais, eu descobri a auditoria, né? E eu achei legal, porque viajava o Brasil inteiro, né? E chegavam tarde porque estava em cliente, atendendo, né? Fechamento e etc. Aí comecei minha carreira, entrei na auditoria como trainee, né? Numa empresa que foi comprada, nem existe mais. E depois, 10 anos, eu migrei para uma Big Four, né? Cheguei ao cargo de gerente e sempre no mundo da auditoria, né? E nunca fiz outra coisa, assim, além da indústria que eu comecei, né? E depois no mundo aí de consultoria e auditoria. E aí foi esse mundo que, assim, abriu meus olhos, né? Porque eu lido ainda e lidava com muitos clientes, né? Empresa familiar, auditando essas empresas, o Brasil todo, né? Morei fora de São Paulo, morei em Manaus, rodei a região norte toda, então, Nordeste, né? Centro-Oeste. Então, eu sempre tive contato com empresas, com clientes, né? Auditando, prestando consultoria. Então, eu já sabia ali o rumo que eu ia tomar, né? Em 2015, eu decidi sair da empresa que eu trabalhava, numa Big Four, e tinha já a imagem ali, o pensamento de montar uma empresa de contabilidade, né? Então, por que contabilidade? Como eu auditava as empresas, eu estava do outro lado do balcão e eu sabia dos problemas que elas tinham, né? Então, o pensamento era, olha, se eu sei os problemas, se eu estiver agora do outro lado do balcão para arrumar esses problemas, eu acho que eu consigo fazer a empresa decolar, né? Com um trabalho diferencial, com esse foco, né? Geralmente eram empresas, a gente auditava empresas que queriam se estruturar para alguma coisa maior, um IPO, vender, né? Sucessão. E geralmente essas empresas eram muito difíceis de ser auditadas, né? Uhum. E, enfim, dificuldades do contador, contador, sei lá, às vezes é um escritório pequeno, a empresa é grande, aí tem de tudo, né? Então, em 2014, Léo, eu montei um escritório, né? Chamei um colega de faculdade para ser meu sócio, para nós dois e um cliente, né? E Boa. foi na raça, assim, sabe? Triângulo amoroso. Triângulo amoroso. Vivia o dia inteiro, assim, o dia dentro do cliente, porque era o único que a gente tinha, né? Não podia perder, né? Sim. E entregar o que foi vendido, principalmente, né? Então a gente começou com aquele cliente e com esse tipo de trabalho, com essa finalidade, com esse objetivo, né? E, cara, aí foi ali que eu comecei a empreender de verdade, né? Até então, eu trabalhava nessa empresa de auditoria, então a bandeira me ajudava a entrar nas empresas, né? Então, o nome forte que a empresa tem, né? Então, eu conseguia marcar reunião e tudo mais. Só que depois que eu comecei a empreender, não tinha mais o nome forte, né? Ninguém nem sabia quem era Thiago, né? Aí foi do zero mesmo. Zero, 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 né? E aí fui estudar empreendedorismo, porque a gente não nasce empreendedor, né? Fui estudar empreendedorismo, fui conversar com outros colegas que já eram empreendedores, né? Com outros empresários. Enfim, eu fui ali beliscando a experiência de um monte de gente, né? Até, enfim, bom, acho que agora eu aprendi alguma coisa. Mas no fim do dia, cara, o que deu certo na empresa, né? O sócio, né? Porque sozinho a gente não consegue vender e não consegue fazer, né? Então você tem que, primeiro passo que eu, né, nos meus estudos, conversando, o primeiro passo era, cara, você tem que ter uma alma gêmea sua, né, dentro da empresa, um sócio que
Enfim, seja ali o seu parceiro ali para tocar o negócio, né? E combinar a regra do jogo, né? Então foi aí que o escritório começou mesmo a decolar, né? A gente combinou o jogo, assim, o que a gente combinou, né? Falei, ó, alguém aqui tem que vender, alguém tem que fazer, né? Aí meu sócio falou, olha, eu não sei vender. Então tá bom, então você toca a operação e eu fico na rua atrás de cliente, Um né? comercial, outro operações. Simples assim. Boa. Então, aí foi andando, né? Essa é uma baita de uma lição para quem quer ter sócio, né? É a principal. O que cada um vai fazer? O que cada um vai fazer, qual o papel de cada um, suas responsabilidades, para não ter nenhum tipo de discussão posterior, né? Se tivesse 2 comerciais, ninguém ia fazer o trabalho, né? Ou se tivesse dois caras também. técnicos, a gente não ia vender. Então a gente combinou o jogo desde o início. Boa. E no fio do bigode mesmo, né? A gente não teve acordo de acionista, não teve nada, né? Então foi no fio do bigode e aí foi dando super certo, né? Porque aí... E no início no fio do bigode muitas coisas, né? Com certeza. É uma parceria, é uma confiança que você está estabelecendo com o seu parceiro ou parceira, né? O sócio. E tem que ser muitas coisas assim mesmo, né? E aí eu criei dois funis, né? Qual? Funil de parcerias, né? Até a dica pra galera. Um funil de parcerias, né? O que é esse funil? O que é esse funil de parcerias? Bom, sozinho também, assim, batendo de porta em porta, é trabalhoso, mas eu preciso de parceiros. Uhum. Então eu bati na porta de escritórios de advogados, né? Consultores de outros ramos, explicando meu trabalho, fazendo parceria de indicação, né? Ó, você me indica, eu te indico, né? Me indica seus clientes, que eu indico os meus, que eu só tinha um, né? Então eu criei um grande funil de parceiros, né? De vários ramos. Logicamente que nem todos, enfim, os caras estão no dia a dia e não dá tempo de ficar indicando, né? A gente sabe bem disso. Mas alguns deram certo, indicaram tudo, até hoje, parceiro até hoje, né? E o outro funil é o funil aí sim comercial, né? Que a gente conhece bem, né? Então, conversar com empresas todos os dias, falar do nosso serviço, divulgar, né? 10, 15, 20 vezes, né? Por dia. E o principal, né, Léo? É ter resiliência, né? Então, porque é muito não que a gente recebe, né? É não demais, né? É não demais, né? Só tem que amolecer o coração aí, tem que falar mais sim. Quantos né? não você recebe por dia? Nossa. Tem dia que são centenas de não. Então você tem que ter, em primeiro lugar, resiliência para isso, né? Porque você não pode desistir no 10º não, né? E não a gente recebe muito, né? Então, depois que eu criei esse funil, né, esses dois, e eu comecei a receber não, né? Porque o meu primeiro cliente foi fácil até, fechei e tal. Mas quando você recebe um volume alto de não, você fala, caramba, será que tá dando certo? Depois eu fui acostumando, né? Não, faz parte, né? Todo mundo leva não, né? E aí, Léo, as coisas foram acontecendo. Aí entrou o segundo cliente, terceiro, o colega indicou um, o colega indicou outro, aí o cliente indicou outro também. E aí a gente contrata um funcionário, 2, 3, 4, e o negócio vai ganhando corpo, né? É impressionante, assim, né? A empresa te leva. Tem um momento que a empresa vai te levando. Ela cresceu e você é levado, né? E com tudo aquilo que você criou lá no início. Você já não consegue mais segurar ela nas suas mãos, né? Ela já ganhou uma proporção muito grande e o negócio tá andando independente de você. Independente de mim. Isso é interessante, né? E aí no decorrer do caminho, Léo, a gente fez fusões, né? Então, ok, quero crescer mais. Tem o crescimento orgânico. O crescimento orgânico é aquilo que eu já estava fazendo, né? Bater de porta em porta, crescer. É o natural. É o natural, né? Indicação. E o que eu recomendo para o pessoal pensar, né, em crescimento é fazer fusão, né, com o seu concorrente, um outro colega que tem um escritório parecido com o seu, né? Então, nesse caminho de 2015 para cá, nós fizemos 5 fusões. Nossa, bastante. 5. Escritórios de São Paulo, com escritórios de Paraná, escritórios de Santos, né? E fusão mesmo, assim, sem comprar, sem nada. Foi fusão exatamente para a gente vislumbrar o futuro, ter uma empresa mais robusta, né? Com mais sócios, com mais gerentes, né? Para isso realmente estruturar e atender melhor o cliente. Então hoje a BR Efforts é uma empresa que tem quase 200 colaboradores, né? Não é mais só o Thiago batendo de porta em porta. Então a gente montou um time bem estruturado para atender aí os clientes Brasil afora, né? E a gente quer crescer mais, né? Que legal.